Carolina, eu sou uma jornalista e tenho uma pergunta em duas etapas. A primeira é: o Islã propaga atos de misericórdia, perdão? Sim ou não? Sim, irmã. No Islã se promove o perdão e a misericórdia. Todo o capítulo do Alcorão se inicia com Bismillah, Rahman e Rahim, que significa em nome de Deus, o Todo-Poderoso e Misericordioso. Então, por que o Islã, agora a segunda parte da pergunta, por que o Islã permite a pena de morte como forma de revanche em nome de Deus? É isso que eu gostaria de saber. Então, o que você quer dizer é, pena de morte a uma pessoa que cometeu um assassinato, correto? Sim, eu li alguns livros sobre isso, onde diz que você tem o direito de solicitar pena de morte a quem quer que seja que tenha cometido um assassinato anteriormente. A irmã aqui fez uma pergunta muito boa. Se o Islã permite pena de morte, mas propaga perdão, essa é uma pergunta muito boa. Então, irmã, se você observar no Alcorão, capítulo 2, verso 178, fala sobre a pena de morte. E também no Alcorão, capítulo 5, verso de número 32, diz que se qualquer um matar qualquer outro ser humano, seja ele muçulmano ou não, a não ser que seja por causa de um assassinato ou porque a pessoa espalhava corrupção pela terra, é como se essa pessoa tivesse matado toda a humanidade. Então, como uma regra geral, se qualquer ser humano matar o outro, exceto em duas condições, que é por assassinato ou por espalhar corrupção na terra. Bom, e a primeira condição é se alguém cometeu um assassinato, então no Islã é permitido essa pessoa receber pena de morte por causa do assassinato que ela cometeu, que está dentro do escopo da sua pergunta. E a segunda condição, se essa pessoa estiver espalhando corrupção na terra. Mas isso não é obrigatório. Então, se alguém matar uma pessoa, não é obrigação da família da vítima sentenciar o assassino à morte. Se eles receberem uma compensação financeira e aceitarem perdoar, então essa pessoa não precisa ser assassinada para pagar pelo seu pecado, pois está recebendo perdão dessa família. Mas, se a família quiser, pode sentenciar o assassino à morte. E por quê? Para um assassinato, a pena é a pena de morte. Como diziam nas escrituras anteriores, olho por olho, dente por dente, e isso continua. Por exemplo, nós temos conhecimento de um ser humano que mata inocentes. Sem a pena de morte, ele vai continuar matando inocentes. E esse tipo de punição também existe em outros países do mundo, não apenas no mundo árabe. A diferença é que no Islã, a família da vítima decide o destino do assassino, entre prisão ou pena de morte. E o segundo caso em que uma pessoa é sentenciada à morte é quando ela espalha corrupção pela terra. Por exemplo, alguém que comete estupro. Um estupro nada mais é do que espalhar corrupção pela terra. Então, nesse caso, essa pessoa será sentenciada à morte. E eu cheguei a perguntar sobre isso para muitas pessoas que não são muçulmanas. Somente o exemplo, que Deus os proteja. Se alguém estuprar sua mãe e você é o juiz, que pode dar ao estuprador qualquer pena, qual pena você daria? Todas as pessoas que eu perguntei dariam pena de morte. Por exemplo, nos Estados Unidos, no ano de 1990, ocorreram aproximadamente 100 mil estupros. E nos tempos de hoje, aproximadamente 130 mil. E todo ano ocorre na média 100 mil estupros. Isso é equivalente a 200, 250 estupros por dia, ou seja, 10 estupros por hora. Estamos aqui nesse auditório já faz 3 horas. Então, de acordo com as estatísticas, mais de 30 pessoas já sofreram esse mal hoje.
Então, se a pessoa for pega nos Estados Unidos, vai ter 7 anos de cadeia, se ela for pega. E, em muitos casos, ela não é. Então, se você perguntar a qualquer muçulmano qual é a pena para o estupro, certamente ele vai dizer que é pena de morte. Uma pessoa me disse que nos Estados Unidos você pega 5 anos de cadeia por estupro e que durante esse tempo você é reabilitado para voltar à sociedade. Eu disse a ele que, de acordo com suas próprias estatísticas, 95% das pessoas que cometem estupro são presas. Quando elas são soltas, elas cometem estupros novamente. Por isso que no Islã a pena é de morte em caso de estupro. Espero ter respondido a pergunta.